Bom, pessoal, chegamos então à última aula desse conjunto de aulas de biogeografia. Vamos aí falar agora de alguns biomas. Na aula passada falamos dos biomas florestais. Ficando para essa aula agora falar dos biomas arbustivos e herbáceo. Eu sou o professor Marcelo, o seu professor de geografia. Bom, vamos então aí revisar, né? Quando a gente falou lá dos biomas florestais, falamos da vegetação da taiga, onde tem a maior floresta do mundo, coníferas homogêneas. Depois falamos da floresta temperada, como característica principal, uma vegetação decídua que libera as folhas. Você associa diretamente ao clima, marcado com estações definidas, então a planta se adapta a essa condição, um inverno rigoroso, um verão muito quente, então ela vai se adaptando, então ela é decídua. E a floresta tropical, calor intenso, a área aí que mais chove no planeta, folhas largas, porque não precisa economizar água, vegetação densa, grande biodiversidade, porque é muito quente, tem muita água, muito nutriente. E aí você dominou isso e vem para essa aula agora para a gente finalizar falando dos demais biomas. Hoje, arbustivo e herbáceo. Vamos falar da tundra, dos estepes, da vegetação mediterrânea, das savanas, do deserto, vegetação desértica, e da vegetação de montanhas. Então esses aí são os biomas que faltam para a gente terminar este módulo. No mapa aqui a gente destacou para vocês, claro que a tundra é a vegetação mais ao norte, né? A vegetação mais boreal, localizada num clima polar. Lembra também da aula passada lá que eu falando para você que a primeira coisa que você deveria pensar é a localização desse bioma. Após a localização, você pensar a zona climática. Após a zona climática, os fatores climáticos, e aí você ia conseguir desvendar sem precisar decorar. Então, frio intenso. Vai descendo, aí botei aqui uma área, pode ver bem no meio do continente, que sofre muito efeito da continentalidade. Os estepes, que não tem só presente aqui, né? Também temos em algumas áreas da América do Sul, mas áreas com o efeito da continentalidade. Então é uma palavra muito importante para você saber. Descendo a vegetação mediterrânea, que a sua maior parte fica entre a Europa e a África, Mediterrâneo, mas que não está só presente ali. Temos a mesma característica lá, por exemplo, na região da Califórnia, recebe o nome de vegetação mediterrânea. Depois, descendo, chegamos na savana, né? Uma floresta não, né? Uma vegetação que tem um extrato arbóreo, arbustivo e herbáceo, principalmente arbustos e herbáceo é o principal, mas é um bioma aí que apresenta animais de grandes espécies, como girafas, né, leões, dentre outros, principalmente a savana africana. Não tem só na África, ela tem na África, na América do Sul, na Ásia, presente em várias regiões. E destacamos outros dois, o 1, que é a vegetação desértica, e o 2, que é a vegetação de montanha. Então aí é a parte da localização. Após isso, zona climática e fatores climáticos, e aí você vai podendo desvendar. Começamos com a tundra, então, clima polar. Tundra. A tundra é uma vegetação que passa a maior parte do tempo do ano congelada, neve. A vegetação fica abaixo dessa neve. Uma temperatura que chega a menos 50 graus. Então você imagina, né, a dificuldade da sobrevivência dos animais, que vão hibernar ou vão migrar. Essa é uma característica importante aí desses animais. Além disso, nós temos ali, quando tem um degelo, que é só 3 meses do ano, no verão deles, então descongela, e aparece gramíneas. Além dessas gramíneas, grandes quantidades de líquens e musgos. Tá? Então, 3 meses aparece a gramínea. Porém, uma observação importante é o solo. Mesmo com o degelo, lembra que o solo ele é formado por água, ar, minerais e matéria orgânica. A quantidade de água, obviamente, num frio intenso, quando eu falo verão, não é o verão da Guiné-Bissau, que na Guiné-Bissau praticamente é verão o ano inteiro, é quente o ano inteiro. Mas aqui, por exemplo, no sul do Brasil, onde eu moro, nós estamos agora com frio. A temperatura hoje está aí na faixa de 14 graus. Né? Então, vai chegar final de semana aí a 1 grau, menos 1 grau. É a previsão de chegar nesse final de semana. Vai fazer muito frio aqui no sul do Brasil. Mas nós temos, não é digamos, um verão. Nosso verão aqui faz 27, 30 graus, até mais aqui no sul do Brasil. Esse verão é um verão de 0 grau, é um verão de 2 graus. Então, mesmo assim, o solo fica congelado o ano inteiro. A gente chama de solo de permafrost.
permanente, frost, gelo, fica congelado o ano inteiro. Tá? Então dificulta o frio, fator climático, o frio, né, das altas latitudes ao gelo, tudo isso dificulta o surgimento de espécies que não sejam líquens e musgo e vegetação herbácea. Tranquilo? Essa é a tundra. Vamos às estepes. As estepes, o ponto forte para você saber onde tem estepe é região com grande presença de um fator climático chamado continentalidade. Continentalidade, as regiões que não recebem o efeito da umidade do mar. Então é um clima mais seco, você já identificou. Essa vegetação ela vai ter um predomínio de gramíneas, vegetação herbácea, assim como a tundra, vegetação herbácea. Tá? Essa vegetação herbácea ela é muito utilizada até para o desenvolvimento da economia pecuária, principalmente. Os solos dessa região devem ter muita gramínea, né? Muita gramínea ali, vai ter forte presença de matéria orgânica, vai ser um solo fértil. Tá? Também tem a presença nesse bioma em algumas áreas, né? Não muito, mas alguns arbustos menores. Tá? Também tem esses arbustos. É uma região com clima seco, geralmente próximo a áreas de montanha, onde dificulta a passagem da umidade do mar. Você já estudou em climatologia, uma nuvem carregada, a umidade nunca atravessa uma montanha, é uma barreira, ela vai esbarrar, não vai passar, vai subir, né? Vai chover desse lado e do outro lado uma área seca. A área seca possibilita ter estepe, uma vegetação mais seca. Fácil, né? Muito fácil, muito tranquilo, tá? Não esqueça. Esses dois são biomas exclusivamente com característica predominante de herbáceo, que é aquele primeiro. Você viu que eu botei uma seta aqui, né? Por que eu botei essa seta ali para você? Para você poder associar e saber que eles estão muito próximos. Em vegetação arbustiva, né, tem vegetação herbácea, é comum ter herbácea. Não quer dizer que na herbácea vai ter uma vegetação arbustiva, mas deve ter, geralmente tem pequenos arbustos. Um exemplo é o campus. Campus, ou vegetação de pradarias, também é essa denominação. Nós temos alguns tipos de campos. Pode ser campus limpo, que são só herbáceo. Campo sujo, que é campo herbáceo com arbusto, são outro tipo. Também tem o campo de leia, que é um campo que fica mais alagado, dá em áreas que chove muito. Vegetação herbácea que fica muito alagado, né? Muita água devido à alta pluviosidade. Tem presente, por exemplo, na região norte aqui, amazônica, tem algumas áreas que tem essa característica de um campo alagado. Mas é só para você entender que botei a seta para identificar que eles são muito próximos e muito conectados. Você vai ver agora daqui para frente que são exemplos dessa mistura. O primeiro é a vegetação mediterrânea, né? Fortemente aqui no norte da África e no sul da Europa, mas também presente, por exemplo, nos Estados Unidos. É uma vegetação com predomínio de arbustos. Arbustiva. O clima mediterrâneo é um clima com verão quente, prolongado. Então a planta se adapta a essa característica. As folhas são folhas geralmente mais grossas. Eu te falei na aula do dicionário, né, da termologia biogeográfica, esclerófitas ou esclerófilas. São plantas, né, que têm a folha larga, que adapta a essa condição desse calor intenso. Tá? Nessa região, esse calor intenso também possibilita, assim como lá na floresta temperada, queimadas. Sim, o calor intenso, a falta de umidade, muito quente, as folhas vão ficando secas, pega fogo, é natural. E esse pegar fogo, a planta se adapta, tá? Assim como a savana vai se adaptar também a essa condição nesse momento mais seco. Isso vai facilitar, né, esse pegar fogo, a semente ali vai meio que quebrar e isso vai facilitar, né, digamos, a reprodução da espécie da planta. Então o fogo é um elemento natural e a planta se adapta a essa condição do fogo e isso dá, né, uma chance da perpetuação ou da reprodução da espécie. Então pegar fogo na vegetação, claro, o excesso não, mas é já algo natural e adaptado a muitos biomas. Então a gente tem que também estar antenado a isso. Os solos, devido à grande quantidade de ferro e outros minerais, possuem em algumas áreas o solo mais avermelhado. Tem amarelado em algumas áreas, claro, quando é ferro é mais avermelhado. Temos outras áreas com solo mais pobre. Isso vai influenciar diretamente na formação de arquise e garrigue.
tá? Então esse arqueis é mais um arbusto mais conectado, que dá mais em solos vermelhos, e o garrigues é mais espaçados, né? Arbustos mais espaçados, um solo mais seco, tá? Tranquilo? Essa é a vegetação mediterrânea, que sofre muito com a ação antrópica, sofreu muito, né? Parte da sua localização, povos antigos que acabavam degradando para poder se ocupar, desenvolver a agricultura. Então é um bioma historicamente muito, sim, impactado. Assim como hoje a tundra sofre muita impactação, principalmente depois da descoberta de grandes reservas de petróleo e de gás. Nós temos lá nessa região, sim, hoje, né, um processo que eles vão retirando às vezes gás nessa região próxima ao permafrost, e aquilo geram explosões impactando diretamente nesse bioma, para você ver como isso acontece. Nós temos ainda a savana, né, que é uma floresta não, perdão. A savana é uma vegetação de clima tropical. Tá? A savana, como eu falei, ela está presente na África, na Ásia, na América do Sul, né, aqui no Brasil. Só que no Brasil a gente chama de cerrado, mas é a savana. Essa savana, ela tem um extrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, os três. Principalmente mistura do herbáceo com o arbustivo. Isso é muito forte desse bioma. O arbóreo tem em áreas, né, mais na área de transição. Árvores mais isoladas, grandes, de grande porte, também aparecem nesse bioma. Inclusive na Guiné-Bissau, né? Então nós temos essas árvores também que são características desse bioma. Uma característica importante, ela é tropófila, ou seja, adaptada a um clima com duas estações. A estação seca e a estação chuvosa, né? Chove muito uma época do ano, outra época seca. Planta tropófila, tá? Existem algumas árvores que possuem as folhas grossas, esclerófilas também nesse bioma. O solo, né, devido a essa condição de chover muito e não chover, vai dar, né, uma concentração, tá? Ali de ácido, né? A gente chama de um pH baixo, menor do que 7. Então o solo dessa região geralmente é um solo ácido. Não quer dizer que não dá para desenvolver agricultura, mas é um solo, em grande parte, sim, um solo com muita acidez. Os animais de grande porte, o exemplo da savana africana, né, que são os animais aí de grande porte que sobrevivem aqui, desde elefantes, desde girafas, leões, né? Então nós temos aqui animais, né, de grande porte, dando grande destaque aí. E aí chegamos então na vegetação desértica. Muito interessante falar da vegetação desértica, porque as pessoas descartam, deserto não tem nada. Aí é que você se engana. Está errado falar que no deserto tem uma baixa biodiversidade. Não tem? Claro, compara com qualquer outro, tem. Mas ali existem outras espécies, por exemplo, variedades de insetos. Então tem uma variedade até em algumas áreas de insetos. Então não é assim também de cactos, tem bastante. Então não é assim uma vegetação inexistente. Não se compara com outros biomas, porque a condição ali é uma área anecúmena, uma área de difícil habitação. Então naturalmente vai ter menor biodiversidade. Na floresta tropical, que tem mais calor, mais nutrientes, maior é a facilidade. Então a gente tem que perceber isso, essa adaptação. Isso é muito interessante. Eu vou até sair um pouquinho dos aspectos físicos da geografia, entrar nos aspectos humanos para fazer você pensar. Muita gente, né, principalmente quando eu vou na Guiné-Bissau, fui na Guiné-Bissau ou vou lá dar alguma aula, quando eu vou nas escolas, alguns alunos acham que ser branco é ser mais evoluído, porque foram eles que criaram as grandes tecnologias e começam, né, esse debate com os alunos. E se você é professor de geografia da Guiné-Bissau, você tem que desconstruir isso. Tá? Então, obviamente, os povos na área tropical, clima quente, com muita água disponível, muita vegetação, muito alimento, obviamente tinham ali tudo pronto para a sua sobrevivência. Enquanto os brancos lá do hemisfério norte, que a sua origem é de lá, eles tinham um clima de difícil adaptação. Então eles tinham que criar tecnologia para sobreviver, para plantar, para ter o alimento, para se locomover. E assim eles foram criando grande parte das tecnologias. Mas as pessoas acham que isso tornou eles mais inteligentes? Não, foi uma necessidade, né? E aí, como os povos da área tropical são povos mais tribais, porque tinham ali, né, o necessário, inventaram muitas coisas, mas o necessário para a sua sobrevivência. Não criavam algo pensando em capital, em ganhar dinheiro, como se isso fosse, né? Não existia isso nesse momento.
Então é para você pensar. E a planta também se adapta, tá? E aí, continuando. Chegamos no deserto com cactáceas. É muito forte as cactáceas. Plantas xerófilas, adaptadas a um clima muito seco. Ela armazena água, tá? Ela possui raiz profunda para poder tentar buscar água. E além disso, ela possui espinhos. E as pessoas não sabem por que uma planta possui espinho. A planta possui espinho por dois grandes fatores. Um primeiro é para evitar a evapotranspiração, né? Se tivessem folhas facilitaria, então espinhos reduz, né, a transpiração dela, ela consegue armazenar e não perder essa água. E ter espinhos, o principal objetivo é de se proteger, principalmente dos herbívoros, aqueles animais que se alimentam de plantas. E também do homem, né, que vai lá ver um cacto numa área desértica, sabe que ali tem água, hoje ele busca essa água. Então é uma característica, então a planta que possui espinho é uma característica de proteção. Então é bem importante isso você saber, né? Em algumas áreas a população usa até roupa de couro para poder não se machucar quando se desloca por meio dessa vegetação, né, para se proteger dos espinhos. Essa é o deserto, não possui baixíssima biodiversidade. Baixa até a gente pode considerar, mas de algumas espécies, como cactos e insetos, né, num bom número. Por último, a vegetação de montanha. Vegetação de montanha. Quanto mais alta a montanha, menor é o extrato. Então nós temos nas áreas mais baixas da montanha, até árvores de coníferas geralmente, vou subindo arbustos e vou subindo mais ali acima de 3.000 metros. Vegetação, ou de 1.000 metros já, vegetação formada por gramíneas. Um solo mais pedregoso lá na parte de cima. Algumas áreas mais abaixo, óbvio que com a erosão, com o desgaste das rochas da montanha, vai tendo um solo mais profundo. À medida que eu vou subindo, a temperatura também vai diminuindo e assim o bioma e os animais vão se adaptando a essa região. Em algumas áreas do topo da montanha, neve, gelo, né, toda essa dificuldade. Foi sossegado? Eu espero que eu tenha, né, contribuído com as suas sequências de aulas aqui da biogeografia, né? Tivemos a sequência aí de aulas falando desde a primeira introdução à biogeografia, distribuição das espécies, distribuição biogeográfica, né? Depois falamos aí da termologia na aula 4, biomas florestais na aula 5 e a aula 6, que é a última aula, falando aí dos biomas arbustivos e herbáceos. Querendo ajudar você, né, que você aprenda cada vez mais, contribua com a sua formação, lembrando que as aulas são sintetizadas, o objetivo não é fazer aula longa, cansativa, é aula direto ao assunto. Agora você tem que pegar, né, para os alunos aí da Ticotê, que eu mandei o material impresso, estudar aquele material impresso, os exercícios e assim poder aprender mais. Aqui é direto ao ponto, aula sintetizada. Uma aula muito longa em vídeo cansa, se é comprovado que não tem uma grande aprendizagem. Se a aula é ao vivo, ainda há interação, a gente pergunta, vai indo, mas cansa muito. Aula presencial, como eu já dei aí na Ticotê, a gente consegue fazer aula de 3 horas, 4 horas, numa dinâmica, né, um pouco mais diferente. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Coloque as suas dúvidas aqui. Se você não é aluno da licenciatura de Geografia, aluno, né, que está se preparando aí para as provas de concurso vestibular, aqui também, né, com essa aula você vai conseguir se preparar perfeitamente. Grande abraço e até a próxima aula.